Han era um chimpanzé normal e foi comprado pela NASA dos Estados Unidos aos 2 anos de idade, para se tornar o primeiro ser vivo americano a pisar no espaço. A história que envolve esse simpático macaco é repleta de coragem, desafios e um espírito aventureiro que capturou os corações de muitos. Corria o ano de 1961, uma época marcada pela intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, na chamada Corrida Espacial. Ambos os países estavam determinados a conquistar o espaço, a Lua e além. Nesse momento, ninguém havia ainda alcançado as estrelas, mas o desejo de explorar o desconhecido estava fervendo. Enquanto a União Soviética já havia enviado seres vivos ao espaço, os Estados Unidos estavam ficando para trás. Foi nesse contexto que Han entrou em cena. Ele não era apenas um macaco comum, ele se tornaria parte de uma história que ressoaria através das eras. Mas Han precisava ser treinado com tarefas simples antes de partir para a missão. Isso não foi tão difícil, já que ele era um macaco bem esperto em comparação aos outros, e aprendia rapidamente. Antes de embarcar nessa missão épica, Han tinha uma história única e inspiradora. O chimpanzé Han nasceu em julho de 1957, no Camarões, e foi capturado na selva por caçadores, e o venderam para uma fazenda em Miami, na Flórida. Lá, ele foi adquirido pela NASA, junto com outros 39 colegas, para a missão na base aérea de Holloman, no Novo México. Após uma série de testes, Han, que também era conhecido como número 65, foi escolhido devido à sua acuidade mental. Han, com origens humildes, passou por desafios desde o início. No laboratório de pesquisas aeroespaciais, ele revelou inteligência e curiosidade extraordinárias, destacando-se entre os demais macacos. Sua agilidade mental e capacidade de adaptação impressionaram seus cuidadores. Foi isso que o fez ser escolhido para a missão. Após a NASA testemunhar a União Soviética lançar animais ao espaço e estando à beira de enviar o primeiro ser humano à órbita terrestre, a pressa tomou conta e a NASA decidiu acelerar os planos, lançando Han ao espaço o mais rápido possível. Nós escolhemos ir à Lua. Nós escolhemos ir à Lua. Escolhemos ir à Lua nessa década e fazer as outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis. No dia 31 de janeiro de 1961, Han viria a se tornar o pioneiro, o primeiro primata a desbravar o espaço. Era a primeira missão tripulada da NASA, uma etapa crucial na exploração espacial. Ele embarcou no foguete Redstone MR-2, na missão Mercury Redstone 2, com o objetivo de conduzir testes essenciais para voos tripulados, preparando o caminho para os futuros astronautas. Antes do lançamento, Han foi minuciosamente preparado. Ele foi amarrado com cuidado, equipado com sensores e sistemas para monitorar os seus sinais vitais. Cada detalhe, desde sua posição até sua segurança, foi cuidadosamente pensado. Então, com coragem e determinação, Han entrou na cápsula do foguete, pronto para se tornar um marco na história da exploração. À medida que os motores rugiam e o foguete se elevava, o mundo inteiro estava repleto de esperança. A torcida era intensa, não apenas pela NASA, mas também por Han. Aquele valente chimpanzé estava se tornando um símbolo de perseverança e pioneirismo. O foguete avançou o céu acima, rompendo as fronteiras da Terra. Alcançou 10 km, depois 50 km e continuou subindo. Atingiu 100 km, uma marca considerada a linha do espaço suborbital. Mas o foguete não se conteve. Ele continuou a ascender, cruzando 150 km, depois 200 km. Após 16 minutos de uma viagem emocionante, o foguete Redstone MR-2, transportando o Han, atingiu sua altura máxima de 253 km. A cápsula se soltou do foguete e Han começou sua jornada de volta à Terra. Era o momento da verdade.
uma cápsula que jamais havia sido solta antes. A cápsula e Han retornaram em um mergulho controlado, guiado por paraquedas. Menos de 17 minutos depois, Han pousou a 212 quilômetros do local de resgate previsto, no vasto Oceano Atlântico. Os corações dos resgatadores batiam acelerados, aguardando ansiosamente notícias do valente astronauta. E então, após várias horas de espera, a notícia chegou. Han estava bem. Ele havia sobrevivido à viagem desafiadora. A missão foi um triunfo, um verdadeiro sucesso. Han emergiu como um herói improvável, mostrando ao mundo a capacidade de perseverar diante do desconhecido. Com coragem e determinação, ele ajudou os Estados Unidos a lançar o seu primeiro representante ao espaço, abrindo caminho para as futuras conquistas espaciais. Mas o que aconteceu com Han depois desse voo histórico? Como era de se esperar, ele se tornou uma celebridade mundial. Ele estampou as capas da revista Life, foi tema de diversos filmes e documentários. Han, o macaco que fez história, entrou para os livros como uma figura icônica, assim como Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua. A marca que eles deixaram transcende o tempo. Assim como Neil Armstrong será lembrado pela eternidade como o primeiro homem a pisar na Lua, Han também será celebrado pela eternidade por ter sido o primeiro ser americano a alcançar o espaço. Após sua jornada estelar, Han se aposentou e viveu os próximos 17 anos sozinho no zoológico em Washington. Entretanto, chegou o dia 19 de janeiro de 1983, um dia que marcaria o fim de uma era. Han nos deixou, mas seu legado continua a brilhar. Os restos mortais de Han foram preservados e são exibidos no Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsoniano, localizado em Washington, nos Estados Unidos. Han foi embalsamado após sua morte e permaneceu no museu como uma testemunha viva do programa espacial e do papel fundamental que os animais desempenharam na exploração do cosmos. A exposição de Han no museu é mais do que uma exibição, ele é a ponte para o passado, uma ligação com a história do programa Mercury e um tributo à sua incrível coragem. Deixe o seu like e um comentário nesse vídeo em memória ao Han. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, o universo é imenso. O futuro só está começando. E aqui você se mantém informado.